Executar projetos sociais e ambientais é uma das formas mais usadas pelas organizações para atingir seus objetivos e contribuir para o desenvolvimento sustentável de sua comunidade. Mas firmar parcerias com o poder público exige preparação, organização e transparência. Olá, meu nome é Aline Seuane e eu sou diretora executiva do SEMAIS. E no episódio de hoje do Descomplica Gestão, vou conversar com as advogadas Ana Beatriz Ottoni e Natália Moreira e descomplicar de vez o que sua organização precisa saber para se preparar para uma parceria. O Descomplica Gestão é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, Plataforma Miroski. Ação financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELO. O Miroski inovou trazendo ferramentas de transparência e democratização para que as organizações, independentes de sua influência política, possam receber recursos públicos e promover o desenvolvimento sustentável em suas comunidades. Mas para isso não basta ter boas intenções, é preciso preparar a organização para que esse recurso não acabe virando um pesadelo. Para me ajudar a descomplicar esse assunto, tenho hoje duas advogadas que atuam comigo no SEMAIS e trazem na bagagem a experiência de apoiar e orientar as organizações em suas mais diversas demandas. A Natália é supervisora do projeto Rede 3i, que apoia a gestão institucional de instituições de longa permanência para idosos, em Belo Horizonte. E a Ana é analista jurídica do projeto Semente, que promove o monitoramento e avaliação de projetos socioambientais, executados com medidas de compensação ambiental no estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindas! Olá! Olá! As organizações precisam adequar ao marco regulatório e o Estatuto é o primeiro documento e o mais importante que essas organizações têm. Afinal de contas, é ele que traz toda a informação de existência, quem são aqueles que participam, qual é o nome da organização e por que ela veio e em que ela vai atuar. E aí eu queria chamar a Natália para já começar a puxar esse assunto para a gente. Olá, então, eu acho importante quando você traz que o Estatuto é um documento fundamental, né, para as organizações, porque, no meu ponto de vista, ele é uma certidão de nascimento, é aquilo que certifica as organizações da sua estrutura e de como vai ser o andar da carruagem ao longo da jornada dessa organização social no terceiro setor. Bom, o marco regulatório ele vem trazendo algumas inovações para dentro do estatuto, mas são inovações que já foram previamente levantadas e aventadas pelas próprias organizações do terceiro setor. Existia sim uma necessidade desse terceiro setor falar e a sua voz ser ouvida, e o marco regulatório traz esse momento para essas organizações. Eu posso destacar aqui 4 pontos importantes, é claro que não cessam nesses, né, mas 4 pontos importantes da inovação da legislação que é preciso ter ali dentro do seu estatuto para que esse esteja regular e que possa, sim, parcerizar com os órgãos públicos ou participar de editais. Um dos pontos importantes é a menção da não distribuição de lucros entre seus sócios e associados. Então, aqui o legislador faz uma menção clara de que existe a necessidade de se falar que essa organização social não vai captar lucro e dividir esse lucro para os seus associados, né? E eu gosto de brincar que existe uma diferença aí bem grande entre lucro e finalidade econômica, porque o lucro tem, dentro da nossa sociedade capitalista, esse potencial de financiar seus sócios, né? Já a organização social, em contrapartida, ela tem um interesse social muito fortalecido e ela tem que dar sustentabilidade para a sua atividade. Então, quando a gente fala de lucratividade, de fato, a gente não quer remunerar os sócios, mas o interesse econômico a organização social tem sim que buscar, porque ela precisa dar uma sustentabilidade para a atividade que ela está executando, que ela faça ali a reforma que for necessária para a sua organização funcionar, que ela remunere os funcionários que existem dentro dessa organização social, tudo para fazer com que ela cresça e que ela atinja o seu objetivo social. Que eu já linkando, vou para o próximo ponto que existe dentro do marco regulatório de necessidade para colocar ali dentro do seu estatuto.
que é justamente a finalidade. Então, a gente tem que dar uma clareza da finalidade que a gente quer alcançar com a nossa organização, que é um ponto importante para se colocar dentro do estatuto. Então, lá vai ter que ter um artigo, um parágrafo único dizendo da finalidade da sua organização. Então, esta organização tem a finalidade de o que a sua organização faz e o objetivo social a qual ela quer alcançar. As organizações sociais precisam estar de acordo com o texto do objeto social a qual ela quer alcançar. Então, por isso que é necessário esse ponto dentro do estatuto. Também levanto outros 2 pontos que são trazidos pelo marco regulatório, que é a menção da transferência dos bens dessa organização. Então, tudo aquilo que tiver dentro da organização, computador, o mobiliário, organizações que possuem ferramentas, tem que mencionar no estatuto a destinação desses bens existentes dentro da organização para outras organizações que tenham a mesma natureza social. Então, quando a gente fala da finalidade, é para a gente encontrar um nicho comum entre as organizações sociais e que essa transferência de patrimônio seja direcionada para uma outra organização com a mesma finalidade social. E essa transferência de recurso, ela vai se dar no momento da dissolução dessa organização, né? Então, quando eu disse que o estatuto é o registro de nascimento da organização, esse registro de nascimento, aquilo que dá origem à organização, também tem que prever o seu fim. E no seu fim, o que vai ser feito com os bens e os patrimônios que essa organização alcançou? Pode falar, Aline, o que você acha disso? A gente não cria uma organização pensando no encerramento dela, né? Então, quando a gente vai lá de coração querendo atingir um bem para aquela comunidade, as organizações não se preparam para um potencial encerramento de suas atividades, mas isso tem que ser previsto, isso precisa ser previamente planejado para que, caso aconteça, aconteça da forma correta. Então, o marco regulatório já traz isso expresso para que a organização tenha essa preparação para caso no futuro precise encerrar suas atividades, ela possa encerrar de forma adequada. E é sabendo que ela tem um início, um meio e um fim, que esse estatuto visa aí todo o perpassar dessa organização ao longo do tempo. E mais um ponto, não menos importante, acho que eu vou até abrir aqui uma exceção, Aline, para poder falar de mais um ponto que eu estou lembrando aqui. Então, além do ponto que eu tenho para trazer, que me ocorreu aqui agora, a escrituração, né, das normas brasileiras. Então, é preciso fazer a escrituração de todo o balanço patrimonial, de todo o balanço contábil da organização de acordo com as normas de contabilidade. Então, isso tem que ser expresso dentro do seu estatuto também. Quando estiver falando ali sobre o financeiro da organização, pode abrir um parágrafo ali para poder colocar isso, porque isso é obrigatório. Lembrei também, Aline, que o doutor Tomás, no podcast anterior, falou uma coisa muito importante a respeito da remuneração dos dirigentes. E eu chamo a atenção de que, se essa for a questão da sua organização, que faça essa menção em estatuto também, que deixe claro que o seu dirigente, quando trabalhar nas ações propostas pelo seu projeto, pelas ações que vão ser propostas dentro da sua organização social, que ele também possa ser remunerado, que deixe isso expressamente dito no seu estatuto, que isso evita grandes problemas, participações em editais, porque isso já vai estar no regulamento, dentro da sua estrutura de nascimento. Então, todas as vezes que você for concorrer a um edital, que você for parcerizar com algum ente público, você já vai ter isso mentalizado dentro da estrutura social. Excelente colocação. A gente sabe, quem já tem uma organização criada, sabe que mexer no estatuto não é uma tarefa fácil. A gente precisa de ter um planejamento, porque demora, porque exige um tempo de registro. Então, quando a gente já se adequa, pensando no futuro, já estamos a meio caminho andado para que essa organização esteja apta para parcerizar, esteja pronta para receber recursos, e aí de diversas fontes, não só os recursos públicos a qual o marco regulatório se refere. E aí, para dar dica, o famoso copia e cola. Copia e cola da lei o texto de um jeito bem simples, coloca lá num artigo próprio para que não se tenha problemas no futuro, porque os parceiros
o Estado, a Prefeitura, todos os parceiros, eles vão olhar o seu estatuto, eles vão ler e eles vão tentar identificar naquele texto quais são os itens que o marco regulatório exige. E quando está lá expresso, copia e cola da lei, fica tudo muito mais fácil. Porque pode acontecer de você escrever de uma forma, o seu parceiro ou o seu futuro parceiro entende de outra forma, e aí você vai ter que fazer essa alteração de estatuto para ser adequado. E aí mais tempo e mais recurso. E quando a gente fala desse copia e cola, isso é muito interessante porque a gente sabe que o marco regulatório também prevê que os municípios e os estados se adequem à legislação federal. Então, pode ser que no seu município, pode ser que no seu estado já tenha uma adequação com relação ao marco regulatório. E é interessante visitar a legislação e observar, talvez o município traz uma clareza e uma interpretação da norma federal que vai ser muito mais adequada para o seu estatuto. Então, é sempre bom a gente observar a legislação como um todo, né? Os pontos municipais, os pontos estaduais e o ponto federal, e fazer um comparativo para ver o que se adequa ali à sua organização. Se essa é a característica da sua organização social, se você está inserido num contexto onde os três entes federativos, a União, o Estado e o município já têm uma regulamentação acerca do marco regulatório e as parcerias que serão firmadas com as organizações sociais, vale muito você falar que você está de acordo com as três legislações no seu próprio estatuto. Custa caro, né, Aline, para a gente poder fazer essas alterações, mas quando a gente faz, é melhor que a gente faça tudo de uma vez só para custar um pouco menos. Excelente. A gente precisa otimizar os nossos recursos, otimizar o nosso tempo. E aí, o estatuto pronto. Próximo passo, a gente precisa garantir que o nosso tempo de registro esteja também ok. A lei traz um escalonamento de tempo de existência de acordo com o seu registro do CNPJ. Existem organizações que são super antigas, que têm 50 anos atuando com a comunidade, fazendo um trabalho muito legal, mas tem 6 meses de registro no CNPJ. Ela vai ter dificuldade de parcerizar com o poder público, porque o marco regulatório trouxe uma limitação em relação ao tempo. E aí a gente tem um tempo escalonado de 1, 2 e 3 anos, sendo um para o poder público municipal, né, a parcerização com o município, com a prefeitura, 2 anos a parcerização com o Estado e 3 anos a parcerização com o governo federal. E aí é importante esse tempo de existência do CNPJ. Vai ser olhada a data do registro. Então, isso também é uma coisa que precisa ser observado pela organização para a participação de um chamamento público, para se inscrever em algum edital. E é importante falar isso, Aline, porque hoje a gente vê um cenário de organizações sociais muito diverso. É possível a gente observar vários coletivos hoje se formando, né? E é pensar, esse coletivo, se ele tiver que parcerizar com o município, ele tem que também estar dentro desse dinâmica trazida pelo marco regulatório do tempo de existência desse CNPJ. Então, eu conheço vários coletivos que às vezes não têm ainda a formalização do CNPJ. Então, fica aí um alerta. Você, organização social que está escutando, que ainda se organiza da forma de um coletivo, for querer fazer parceria com o poder público, tem que observar se essa parceria com o poder público é exigido esse tempo de existência do CNPJ. Então, o registro ele não é só para poder formalizar uma associação, é também para parcerizar. O marco regulatório vem trazendo essa inovação no sentido de caracterizar cada vez mais uma relevância jurídica para a organização social, para as ações que são feitas dentro da nossa sociedade por meio do terceiro setor. Natália, você falou uma coisa fundamental. A organização jurídica da instituição, ela é extremamente relevante quando a gente fala de parcerização com o poder público, quando a gente fala do marco regulatório. Dentro das suas inovações, grandes questões foram trazidas em relação a essa organização jurídica, para que essas instituições saibam que para parcerizar com o poder público, a gente precisa estar organizado, estar preparado. Dentro dessa documentação toda, a gente já passou pelo estatuto, a gente fala desse tempo de existência em relação ao CNPJ, mas a gente também tem um outro documento que é fundamental e que se as organizações não estiverem preparadas também, elas têm problema, inclusive
participando de editais, de serem eliminadas por falta de documentação no edital, que são as certidões negativas de débito. Ô, Ana, você quer falar um pouquinho dessas certidões para a gente? A Lei 3019, ela traz, né, uma série de certidões que precisam ser avaliadas para que o Estado possa aferir a regularidade daquela instituição, daquela organização, para contratar, para celebrar a parceria. São certidões de regularidade fiscal, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal. E também tem a certidão de regularidade trabalhista e de FGTS, que atestam a regularidade desses órgãos perante a Justiça do Trabalho, perante a União, os tributos federais, os tributos estaduais e municipais também. A gente tem hoje uma facilidade de ter acesso a esses documentos, porque, principalmente no âmbito federal, essas certidões elas são emitidas via internet. E a maioria dos estados e municípios também disponibiliza esse acesso. Além da importância da emissão das certidões, na eventualidade de ter alguma pendência registrada nessas certidões, porque a gente sabe que, às vezes, a gente não tem conhecimento necessário para estar em dia com todos os tributos, para regularizar todos os débitos que incidem, né, sobre a nossa atividade. Então, é muito importante que a gente também contem com o auxílio de pessoas da área da contabilidade, que vão poder auxiliar nessa regularização, que vão poder contribuir para que a atuação da organização esteja regular. E eu acho importante a gente falar sobre essas certidões, né, Aline e Ana, que elas por muitas vezes são difíceis para serem compreendidas pelas organizações sociais, o porquê dessa exigência. Né? Eu acho que eu vou trazer aqui um exemplo básico com relação a essas certidões, que pode configurar para vocês a importância de se ter esses documentos arquivados dentro da organização, renovados quando eles precisarem ser renovados, que é o fato de, por exemplo, se alguma organização social ou até mesmo um parceiro seu, no qual você vai fazer uma contratação de um serviço, tiver algum registro, algum apontamento de débito, seja tributário, seja trabalhista, pode ocorrer o risco daquele valor que você está passando para o serviço que vai ser prestado a você, ou até mesmo o valor que o ente público passa para a sua organização social para poder fazer uma atividade, seja aprisionado por algum tipo de processo, seja um processo trabalhista, seja um processo tributário. Então, por isso que o seu ente público a qual você vai parcerizar te pede essa regularidade dessas certidões. É para avaliar se, caso ele parcerize com você, que o valor da parceria não fique aprisionado em algum processo. E aí, gente, eu vou dar uma dica prática. A agenda, seja ela do Google, do celular, do e-mail, Outlook, coloquem na data com antecedência, com uma certa antecedência, para que a organização sempre emita essas certidões antes das certidões vencerem. Por quê? Pendências com o poder público não são fáceis de serem solucionadas. A gente não soluciona da noite para o dia. Às vezes, uma diferença que se teve no pagamento de uma guia, que foi um erro, que foi alguma coisa que aconteceu ali, um desentendimento de informação, gera uma pendência, gera uma certidão positiva e a organização perde a oportunidade de participar de um edital ou de realizar uma parceria exatamente por conta de uma certidão que está positiva e que não tinha necessidade de estar positiva se a gente tivesse se organizado com antecedência. Então, aí a dica prática, pensem numa data anterior e coloquem na agenda para sempre ter essas certidões emitidas e válidas. Quando vocês forem utilizar, ela está ali ok, só salva no computador. E aí, uma segunda dica prática é ter próximo da organização um contador. Ter a contabilidade acompanhando todas as questões contábeis mesmo, de registro, a parte financeira não só é necessária, ela é fundamental para garantir que a organização esteja em ordem com esses registros e esteja em ordem com suas documentações, com suas certidões. Tenha uma contabilidade como aí um braço amigo para garantir que essas certidões sejam válidas e caso apareça alguma pendência, para que essas certidões possam ser regularizadas em tempo hábil. E esse suporte contábil, Aline, ele é tão importante quanto também um suporte jurídico, né?
Então, a gente observa hoje uma crescente contratação de advogados pelas organizações da sociedade civil, porque existe, de fato, uma necessidade ali de se colocar essa documentação, essa observação, até mesmo das certidões, de acordo, às vezes vamos participar de um edital, a leitura do edital às vezes é extensa, é caprichosa, a gente sabe que aí eu tenho aqui minhas colegas, elas não vão me deixar mentir, existe um linguajar difícil mesmo de ser acessado, que vem próprio ali no edital, e talvez uma pessoa capacitada, não digo até um setor jurídico dentro da organização, até mesmo a contabilidade pode fornecer o serviço jurídico para a sua organização. Muitas contabilidades hoje contam com advogados no seu corpo de funcionários para fazer esse auxílio de leitura de editais, de contratos, e eu acho isso muito importante para a organização. Outro ponto importante também com relação a esse suporte jurídico é justamente essa questão, como a Natália trouxe, dos editais e das exigências que os editais fazem. Alguns órgãos públicos, né, quando eles vão parceirizar, quando eles abrem editais de chamamento público, a regularidade da atuação da instituição, ela vai além daquelas certidões que a gente já falou antes. Eles também observam se a organização ela está de acordo com as normas do direito público, se tem alguma ação de improbidade, se tem a idoneidade para contratar, né, com o poder público, que eles colocam muito nos editais, tudo isso é muito avaliado, né, tudo isso é levado em consideração. Então, o suporte jurídico, ele também presta esse auxílio para as organizações, tanto para compreender o que pode ser um eventual empecilho da contratação, da parceirização, como também para poder regularizar e estabelecer um processo interno, né, de compras e contratações que avalie a probidade, a regularidade dos parceiros, dos contratos, tudo que é feito internamente dentro da instituição. A gente vai puxar a sardinha aí para a advocacia, 3 advogados conversando sobre organizações, mas é de fato essencial que se tenha um acompanhamento. A gente também precisa ter atenção para o conjunto de ações que nossas organizações têm, que vem dos processos internos. Então, a gente faz... Quem que vai ler esse edital? Quem que vai separar essa documentação? Quem é que vai garantir que todo aquele montante de informações que precisa ir para o edital vai estar correto e está de acordo com aquele edital? E depois, quem vai garantir que a partir do momento que nós parceirizamos, que aquele recurso vai ser usado da forma correta? A gente tem que ter uma estrutura, mesmo que pequenininha, mesmo que 1 ou 2 pessoas, mas a gente tem que ter uma estrutura de conhecimento dentro da organização profissional para que isso possa ser utilizado da forma correta. Quando a gente fala aí dos processos internos, a gente está falando de todos os processos internos, de verificação do recurso que entra, de abrir uma conta, de pagar uma nota fiscal, de contratar uma pessoa. Como é que a gente vai fazer isso? Qual que é a forma correta, transparente? Eu acho que ainda a palavra-chave que o marco regulatório traz, da transparência, qual é a forma correta e qual é a forma transparente que a gente tem para a utilização desse recurso. E aí da gente internalizar isso nas nossas organizações como parte do nosso dia a dia. Não só para as parcerias com o poder público, mas para tudo que a organização faz. Então, independente se aquele recurso vem da doação, vem R$5 de uma doação, aquele recurso ele vai entrar dentro da instituição e ele precisa sair da forma adequada. E quando você traz isso, Aline, eu fico lembrando quando a gente começou a discutir, né, quando foi começado a ventilar sobre o marco regulatório e as suas exigências. E muito se falava do regulamento de compras. Então, existia uma certa vontade daquilo não ser obrigatório para todas as organizações, e a gente sabe que hoje é um ponto facultativo aí que o marco regulatório traz. Então, as organizações podem ou não fazer um regulamento de compras. E, nesse sentido, a gente vê a importância de um regulamento bem fundamentado, que isso vai te dar um pouco mais de segurança para realizar as atividades dentro da sua organização. E a segurança, quando a gente fala segurança, então, quando um advogado estiver falando a palavra segurança,
faça a interpretação de ser segurança jurídica, é de minimizar certos processos futuros mesmo, quando a gente falar de segurança. Então, vai trazer, então, uma regularidade para a sua organização de fazer a contratação dentro desse parâmetro, desse regulamento de compras, né? Então, mesmo que não seja obrigatório, é fundamental que pelo menos se tenha internalizado dentro da sua organização social a necessidade de fazer processos, e esses processos, eles, assim como o seu estatuto, ele tem o início, o meio e o fim, eles têm que ter uma estrutura de início, de como ele vai ser celebrado, quais vão ser as características dessa celebração e como que ele pode ser desfeito. Então, isso é para quase todas as ações que vão ser propostas dentro da sua organização, vão ser dessa natureza. Então, até mesmo quando vai fazer uma parceria com o poder público, se tem essa exigência de pensar como é que é o início, como que se dá o desenvolvimento e como que vai ser o final dessa parceria. A gente não pode esquecer também que o marco regulatório ele traz algumas exigências em relação às contratações, principalmente de fornecedor, quando ele diz que a gente precisa fazer o pagamento preferencialmente via transferência bancária. Então, já vem um ponto que é transferência bancária, precisa ser da conta do titular que está sendo contratado. Esse é um empecilho que a gente vê muito quando a gente fala de contratação, principalmente de pequenas empresas ou os MEIs, né? Que é não ter conta em nome da pessoa jurídica. E isso é extremamente fundamental. A transferência bancária ela vai ficar registrada nos nossos documentos de prestação de contas qual é o nome daquela pessoa que recebeu o nosso recurso. E nós precisamos ter toda essa organização para que esse projeto não vire um transtorno. E aí, uma das ferramentas inovadoras que o marco regulatório traz é a transparência. E aí, a transparência por meio de algumas informações, principalmente o relatório de transparência, que o Emiroski traz aí como uma obrigação da instituição a partir do momento que ela parceriza. Então, a gente passa aí por todos os pontos da adequação do estatuto, da preparação dos processos internos dessa organização para recebimento desse recurso. E aí, depois que recebeu, como que eu dou transparência para esse recurso? A Natália é nossa supervisora de um projeto aqui no SEMAIS e ela tem mais do que experiência em relação ao relatório de transparência para contar para a gente também. O relatório de transparência, de fato, assusta inicialmente, porque tudo aquilo que nunca foi feito e nunca foi solicitado assusta realmente uma organização. Mas eu gosto de observar que o relatório de transparência, ele traz uma visibilidade dos gastos da sua organização, tanto com a parceria quanto com outros projetos, né? Porque eu quero acreditar aqui que a gente tem a organização da sociedade civil que parceriza aí com grandes empresas, e a gente sabe que essas grandes empresas exigem ali um relatório mensal, anual, trimestral da utilização do recurso dessa parceria. E o poder público quer fazer a mesma coisa, ele quer dar transparência do recurso que ele está passando para a sua organização. E quando a gente vai falar sobre essa visibilidade do dinheiro que está entrando, não pense que é uma coisa ruim, porque quando você fornece as informações do quanto se gasta, de fato, com a atividade que você está executando, você vai ver que a comunidade, que os parceiros, eles vão observar, nossa, olha quanto eles fazem, olha o tamanho e o volume de atividade que eles fazem, né? Então, isso traz também um valor, era uma percepção de valor que a comunidade, que os parceiros vão acabar tendo com a sua instituição. É uma coisa muito próxima aqui, né, do brasileiro, de não falar o quanto gasta, o quanto ganha, existe uma certa vergonha desses valores, né, de expor isso para outras pessoas, mas isso é difundido, isso vem de outros países, a necessidade de se expor os gastos, já chegou aí para o poder público. A gente tem lá no portal de transparência dos poderes públicos todos os valores que eles gastam, tanto com funcionários, quanto com equipamentos, com tudo que eles vão fazer, eles estão dispondo lá para todas as pessoas que votam, todas as pessoas que utilizam daquele serviço, para que elas possam observar o quanto custa. E para a gente também, se estamos aqui numa organização social, temos esse valor social, a gente também tem que expor, né? Expor quanto a gente está gastando, quanto a parceria nos forneceu, e quando eu falo nessa exposição, é a exposição real, né? Então, quanto está pagando ali para o seu funcionário, quantos funcionários a sua organização tem, o valor que vai para esse funcionário,
quanto se gasta, por exemplo, de alimentação, quanto se gasta de contribuições tributárias, qual que é o valor que gasta de cada coisa. E eu fico aqui pensando, Aline, que talvez possa ser a dificuldade de muitas organizações o método como eles vão disponibilizar esse relatório de transparência. Porque o marco relatório, ele traz, sim, uma necessidade de expor esse relatório de transparência. Mas aonde? Onde será que essa organização pode expor esse relatório de transparência? Eu tenho aqui uma ideia. Vamos supor que você tem aí uma mídia social, um Instagram, um Facebook, né? Ou então o status ali do WhatsApp. Vamos publicar ali todo mês, a cada trimestre, e aí a gente tem que observar a exigência também do seu parceiro, do ente público, ou então de um parceiro privado. Qual que é a exigência dele de publicação? Vamos colocar ali todo mês, colocar um destaque no Instagram chamado transparência? Você está dando visibilidade, mas eu estou pensando só nessa possibilidade. Será que existem outras possibilidades? Eu fico pensando também. A gente precisa publicar. Onde a gente vai publicar vai um pouco da criatividade da organização. Se você tem quadro de aviso, é uma organização que recebe visitas, o seu público frequenta, você tem uma sede, cola no quadro de aviso, cola na porta da diretoria. Você falou, ótimo, as mídias sociais estão aí para isso, para a gente poder usar de forma gratuita, de forma simples. Tem site, coloca no site. Jornal da Igreja, pensar na comunidade como um todo, como que essa comunidade se comunica. Um exemplo que eu tenho aqui é que a minha comunidade se comunica via WhatsApp. A gente tem um grupo e esse grupo de WhatsApp vai pipocando ali informações. Às vezes você não precisa expor no WhatsApp a transparência da sua organização, mas indicar onde ela está. Olha, quem quiser saber quanto ficou o mês de setembro da nossa organização social, dá uma passada aqui na minha organização social, que estamos com um banner aqui no painel de entrada. Então, tem várias ferramentas que a gente pode pensar aí para poder dar uma divulgada nessa transparência. E é claro que se você, organização social que está escutando, tem um site, é lá no site. O site é a melhor ferramenta, a ferramenta mais formal mesmo, que vai dar a transparência da sua organização. E já dou uma dica, hein, Aline? Se você, organização social, tem um site, por que não colocar também outros documentos da sua organização? Por que não colocar ali o estatuto da sua organização de fácil acesso? Colocar esse regulamento de compras aí que está para sair, não sai? Colocar, então, talvez, os relatórios das atividades que você faz com o poder público, com o parceiro privado? Vamos dar divulgação para todas as ações que são feitas dentro da organização social. Isso é excelente, porque embora o Miroski ele traga para a gente uma regra do mínimo que nós precisamos informar dentro desse relatório de transparência, que aí é os dados básicos da parceria, o nome, com quem que a gente está parcerizando, o valor da parceria, o tempo, qual é o objeto, algumas informações ali básicas relacionadas à prestação de contas. Embora ele traga uma lista de coisas que a gente precisa demonstrar, a gente pode fazer um link muito maior do que a organização é, demonstrar isso de forma transparente do que a organização é para a nossa comunidade. Porque aí vem, a gente fala de transparência para que a sociedade, que indiretamente financia aquele projeto com o seu imposto, então ela pode não estar financiando como doação direta, mas pessoas pagam seus impostos e parte desses impostos vão se tornar projetos sociais, para que elas saibam, nossa, aquele recurso, ele está no meu bairro, aquele recurso está perto de mim, aquelas crianças que eu conheço, que fazem parte da minha rua, elas estão sendo atendidas pelaquela organização. E isso traz engajamento. Engajamento social hoje em dia é uma palavra que está muito em moda, mas que é muito difícil de alcançar. Engajamento social é você ser reconhecido na sua comunidade e ter o valor do seu serviço ofertado reconhecido pelas pessoas do seu entorno, né? Então, quando a gente prioriza, dá divulgação, dá amplo conhecimento desse relatório de transparência, a gente também está querendo chegar no engajamento social. E hoje o engajamento social, ele modifica a estrutura de uma organização, ele modifica o trabalho que é executado, né? Então, ser conhecido, ser lembrado, de todas as formas que forem possíveis,
pelo trabalho que se é feito e pelo relatório de transparência que é publicado. Transparência é uma palavra fundamental que é trazida pelo Miroski como uma ferramenta para dizer para a comunidade que as parcerias são sim feitas com organizações que estão preparadas e com organizações que vão entregar resultados para a comunidade. Então, a gente precisa ter organizações que demonstram isso para a comunidade. Vamos participar de um edital de captação de recursos. Está tudo em ordem? A documentação está correta? O estatuto já foi avaliado? Já foi alterado? A documentação está ok? A organização precisa começar a olhar agora para dentro, para saber, aquela parceria saiu, recebemos esse recurso, o que a gente faz com ele? E aí vem toda a necessidade de todos os nossos processos internos, vem a necessidade da gente pensar num regulamento de compras e contratações e como que a gente faz cada um dos procedimentos, não só de uso do recurso, mas também da execução desse projeto. A parte técnica do projeto não pode ser esquecida quando a gente fala do marco regulatório, quando a gente fala de execução de projetos dentro da Lei 13.019. E quando a gente fala de processos internos, Aline, a gente pensa assim, tem organização que é grande, que tem vários empregados, tem muitas pessoas, tem divisões de setores, mas a gente também está falando de organização pequena, está falando de organização onde o setor administrativo conta apenas com um coordenador e mais uma outra pessoa. Esses processos internos, eles podem ser mais complexos para organizações que são maiores, mas eles também podem ser e podem existir para as organizações que são menores. Pensar assim, se agora que eu parceirizei, se agora eu tenho uma carta de captação e eu preciso olhar para dentro da minha organização, o que eu primeiro preciso fazer? Eu preciso contratar a equipe que vai realizar esse projeto, que vai realizar algum tipo de contato, um oficineiro, aquilo que a gente vislumbrou ali naquele projeto no qual a gente tem a carta de captação. Se a gente já captou esse recurso. Se não captou esse recurso, é batendo de porta em porta com o setor privado para poder captar esse recurso. Mas vamos dizer que a gente já tem esse recurso captado e a gente precisa executar o projeto que a gente escreveu. E essa organização é pequena. Então, a gente vai partir ali do pressuposto de que vamos contratar uma equipe. Como que vai ser essa contratação dessa equipe? A gente tem um regulamento de contratação? Se a gente não tem um regulamento de contratação, a gente tem, às vezes, que evitar aquilo que qualquer instituição faz. Eu vou chamar fulana, porque fulana, uma vez, eu prometi para ela que eu ia contratar o serviço dela. Vamos partir do pressuposto que essa pessoa que financiou o seu projeto, ele quer também a transparência das contratações. Se a gente puder publicar, também lá naquele site que a gente começou a falar, ou talvez no Instagram, que tem disponível uma vaga com tal e tal característica, por que a gente não pode partir de fazer contratações com regularidade? Mesmo que a gente ainda não tenha um regulamento de compras e contratações, que a gente faça ele como a gente costuma ver aí nesses sites de emprego. Então, procura-se pessoa com formação tal para executar tal atividade, pagando-se tal valor. Coloca tudo descrito. Essa é a dica que eu tenho para o início ali de processo interno que a gente pode pensar quando a gente começa um projeto. E além desse processo interno de contratação, tem o processo também de compras, né? Então, o processo de compras, como que ele vai ser feito? Se o ente público me cobrou tanta certidão para saber da minha regularidade, você acha que eu, organização social, vou contratar qualquer pessoa para fazer um serviço dentro da minha organização? Correndo o risco de eu pagar pelo serviço e o serviço nunca ser... Quem nunca foi fazer uma reforma em casa? O pedreiro falou assim, vai durar 6 meses. E dali 1 ano você está ainda com esse pedreiro dentro de casa. Quando a gente faz um contrato mesmo, a gente tem aquele suporte jurídico, a gente tem contador ali por trás para poder ajudar a gente a fazer um contrato com prazo, com início, meio e fim, fazendo também ali que tenha alguma cláusula de rescisão, caso esse fornecedor não cumpra. Isso vai dar uma certa segurança jurídica para as nossas relações. Se o ente público me cobra, por que eu também não posso cobrar daquele que vai executar um serviço dentro da minha organização, não é mesmo? E aí, o processo de compras e contratação, ele não precisa ser aquele processo extenso
Basicamente, seu processo de compras e o de contratação vai ser o que você já faz. Qual que é o caminho que você percorre? Senta ali com um papel na mão e desenha qual é esse fluxo. Qual é o fluxo que você gostaria que acontecesse da forma correta? Conversa com quem está dentro da sua instituição, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado, se você tiver, para que você transforme esse fluxo em algo real e que possa ser colocado no papel. O seu processo de compras não precisa ser extenso, ele precisa ser real. E ele precisa ser seguido a partir do momento que você diz que ele existe. Então, vamos recapitular todos os itens que a gente passou aqui rapidinho, para que ninguém esqueça e esteja todo mundo, depois desse podcast, preparado para a parcerização com o poder público. Primeiro item, adequação do estatuto. Vai lá, Natália. Olha só, não pode distribuir lucro. A finalidade da organização. Transferência do patrimônio quando há dissolução e a escrituração das normas brasileiras de contabilidade. Depois, tempo de existência, de 1 a 3 anos, dependendo do seu parceiro. Documentação. Tenha suas certidões sempre regularizadas em um dia, com validade vigente. Organize sua instituição dentro, para que ela tenha todos os processos adequados, processo de compras, um processo de contratação, a regularidade, que você tenha contratos, que você tenha esse apoio tanto da contabilidade quanto do jurídico, para que seu projeto seja bem executado. E, por fim, transparência. O marco regulatório traz como inovação o relatório de transparência precisa ser publicado e atender aí os requisitos mínimos da lei. Muita atenção nesse ponto, e aí a gente traz num podcast aqui especial para vocês também, para falar sobre a comunicação, que vai trazer muito disso, muito da transparência do Emiroski, o que ele exige da gente e como a gente pode potencializar as organizações a partir disso, ali nas nossas redes sociais, nessa parte de comunicação. Muito obrigada, Ana e Natália, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Foi um prazer. Obrigada a você, Aline. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Esse foi o 4º episódio do podcast Descomplique Emiroski, especial Descomplica Gestão, e teve como tema como preparar sua OSC para a parceria. Novos episódios são publicados sempre às terças e quintas-feiras durante os meses de março e abril de 2022. Assine o nosso canal Nossos Direitos no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast para receber o aviso de novos episódios. Os programas também serão publicados no nosso youtube.com/cmaismg. O podcast Descomplique Emiroski é apresentado por mim, Aline Seuane, e contou com a presença e colaboração de Ana Beatriz Ottoni, Natália Moreira e com a colaboração de Edu Sá e Mariana Pimenta. O Descomplica Gestão é uma iniciativa do SEMAIS para o projeto Fortalecimento e Regionalização da Plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, Plataforma Emiroski. Ação financiada pela União Europeia através da Comissão Europeia e que conta com o apoio da Caritas e da ELO. Esse episódio foi gravado de nossas casas, por isso vocês irão ouvir o som da vida acontecendo em nossos lares. Agradecemos a todas as pessoas participantes e que colaboraram para a realização desse episódio, aos nossos parceiros que viabilizaram esse projeto, que tem como objetivo contribuir com a implementação da agenda ampla do Emiroski e aprimorar o ambiente político, legal e institucional para a atuação do terceiro setor. Agradecemos especialmente a você que nos escuta. Até o próximo episódio.